Oi, eu sou a Alessandra Lima, sou bordadeira e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma introdução do que é a pintura de agulha e mostrar os tópicos principais para que a gente também possa construir um bordado utilizando a técnica pintura de agulha. Mas antes, me siga nas minhas redes sociais, ative as notificações e se inscreva aqui no canal. De uma definição assim bem universal, a pintura de agulha é uma técnica que utiliza de pontos longos e pontos curtos. Mas eu, particularmente, gosto de definir a pintura de agulha de uma outra forma, do meu jeitinho. Para isso, eu vou fazer uma analogia. Vamos supor que eu tenha que construir uma cidade do zero. E essa cidade vai ser feita somente de prédios. Não me julguem. Mas vamos lá, vai ser feita somente de prédios. Esses prédios precisam ter tamanhos irregulares. Então vamos supor que eu vou fazer um prédio de 80 andares, do lado do de 80 andares vai ser um de 70, do lado do de 70 vai ser um de 49, do lado do de 49 vai ser um de 35, do lado do de 35 vai ser um de 72, do lado desse de 72 vai ser um de 57. E assim sucessivamente. Então você observa que eu estou construindo a minha cidade com prédios de tamanhos irregulares. Então, quando eu trago essa analogia para a pintura de agulha, eu gosto de falar que a pintura de agulha é uma técnica que utiliza de pontos de tamanhos irregulares, pontos de tamanhos indefinidos, a fim de preencher uma área. Então, dito isso, esse é o primeiro tópico, quando falamos em pintura de agulha, que é como vai se dar ali o formato dos pontos, Agora eu vou entrar no segundo tópico. O segundo tópico, vamos falar de cores, que é algo super importante, Porque quando eu falo de pintura, automaticamente a gente já vai, falar de cores. E automaticamente também, quando se trata de pintura de agulha, eu vou falar de degradê de cores, Eu preciso de um degradê, eu preciso de várias cores ali se juntando para que eu tenha um degradê de cores. Por que o degradê de cores? Porque esse degradê é o que vai me trazer realismo ao bordado. É com esse degradê que eu vou conseguir trabalhar sombra, profundidade, eu vou dar brilho, eu vou dar luz ao bordado. E assim, de uma forma bem simples, o degradê de cores é a passagem, de uma cor de um tom mais escuro para uma cor mais clara, a fim de formar um degradê. Aqui, por exemplo, eu peguei essas cores laranja, Ou seja, aqui eu tenho a amostra de um degradê laranja. Aqui você observa que eu peguei 3 cores, porque para formar um degradê é legal ter no mínimo 3 cores. Obviamente que um degradê ele não se limita somente a 3 cores ou a 5 cores, há uma infinita possibilidade de como a gente pode juntar as cores, de como a gente pode fazer um degradê. Aqui é apenas uma introdução, um exemplo simples de como você pode fazer um degradê. E como eu disse, essa cor aqui mais escura, por exemplo, é uma cor que daria sombra, profundidade. Essa do meio é muito importante para quê? Para que eu faça essa ligação. Porque se eu saio dessa direto para essa, você percebe o quê? Um contraste muito grande. E essa daqui vai ser a cor que vai dar brilho, vai dar luz. Obviamente que, por exemplo, se eu pegasse essas duas cores, até já daria para fazer um degradê. Mas, como eu disse, é melhor ter aí no mínimo 3 cores. E também, quando eu falo em cores, a gente já tem que falar como essas cores vão se ligar, Porque aqui elas estão separadas, Então, aqui elas estão separadas, então eu preciso saber como elas vão se ligar. Como eu falei, que a pintura de agulha utiliza pontos de tamanhos irregulares, vamos supor que aqui nessa mão seja esses pontos de tamanhos irregulares e que nessa outra também. Então aqui, vamos supor que é o laranja mais escuro e aqui esse aqui é o laranja médio. Esses tons vão se sobrepor, vão se fundir
assim, né, a fim de formar o degradê. Então a gente vai fazendo essa fusão, vai juntando uma linha com a outra para formar um degradê. Dito isso também sobre cores, né, falando aqui o básico do básico de degradê, a gente precisa falar do terceiro tópico muito importante, que é o direcionamento de pontos. É com um bom direcionamento de pontos que a gente vai dar formato ao que a gente está fazendo. Por exemplo, pegando aqui o bordado pet. Se eu quero fazer um bordado pet com pelagem encaracolada ou ondulada, eu preciso fazer uma direção de pontos que siga, por exemplo, uma onda. Por quê? Se eu fizer a direção de pontos reta, obviamente que eu não vou ter uma onda. Então é muito importante a gente fazer a direção de pontos e seguir com os pontos essa direção. A mesma coisa que pegando outro exemplo, se eu pegasse uma pétala de uma flor. A pétala da flor, geralmente, ela vai se afunilando. Então, quando eu vou fazer a direção de pontos, eu também preciso fazer essa direção como se fosse afunilando, que é para dar o efeito, né? Que é para dar o formato de uma pétala de uma flor. Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso me atentar o que eu quero fazer, qual formato eu quero dar e seguir aí o direção de pontos. Então, dito isso também, né? Para finalizar, então vamos recapitular, né? O que é importante aí para você começar a fazer a pintura de agulha? Saber que os pontos são feitos de tamanhos irregulares, né? Ponto longo, ponto curto, né? Pontos de tamanhos indefinidos. Saber sobre cores, né? Saber como essas cores vão se comportar para a gente fazer um degradê de cores e fazer um bom direcionamento de pontos. Tenho certeza que você aplicar esses 3 tópicos, você já vai conseguir fazer um bordado realista. E pensando nisso, eu vou fazer aqui uma simulação no meu tablet só para te mostrar como que eu aplicaria esses 3 tópicos. Vou fazer aqui a simulação como se fosse uma pétala, que foi o que eu dei exemplo. Então, vou aqui desenhar uma pétala. Pronto, desenhei a pétala. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quantas cores eu vou usar nessa pétala. Vamos usar no mínimo 3, né? Que eu falei que é para ficar um degradê legal. Eu vou usar aqui o exemplo que eu dei das cores laranjas. Então, o que eu preciso fazer nessa pétala? Eu preciso fazer uma marcação, né? De quantas cores eu vou usar. Essa marcação vai se dar na horizontal. Eu dividi minha pétala em 3 áreas. Por que 3 áreas? Porque eu tenho 3 cores. Então, feito isso, agora eu vou fazer o direcionamento de pontos, né? Que é o que vai dar formato à minha pétala. Então, eu começo aqui pelo meio e vou fazendo o direcionamento. Quando eu vou chegando aqui mais próximo da borda aqui, né, da pétala, esses pontos, como eu falei, vão afunilando. Prontinho, aqui eu fiz uma direção mesmo bem básica, assim, aqui, só para vocês verem. Então, pronto, fiz aqui, já marquei, né? Já delimitei a área, né? Que eu vou usar as cores, que são 3 cores, e já direcionei os pontos. Feito isso, agora vamos começar a fazer nossos pontos irregulares para começar a fazer o degradê de cores. Aqui eu vou começar pelo meio. E o que acontece? Fiz o primeiro ponto. A primeira cor, ela precisa ultrapassar para a segunda área, né? Por quê? Porque, como eu falei, são pontos irregulares, esses pontos irregulares precisam se encontrar. Se fossem pontos retos, assim, se não tivesse esses tamanhos indefinidos, eles não iriam se encontrar, ou seja, ficaria um bordado sem mistura, ficaria um degradê sem mistura. Então, aqui eu preciso que essas linhas se fundam, né? Então, eu preciso passar esses pontos para a próxima área. Então, eu venho aqui fazendo meus pontos, né? Fazendo meus prédios, que foi a analogia que eu fiz lá no começo, de tamanhos regulares. Aí aqui eu começo a seguir a direção de pontos. Aqui eu vou afunilando.
Pronto, fiz aqui a minha camada. Aqui você observa que eu comecei com a cor mais clara. Por quê? Porque aqui nessa ponta eu quero dar um efeito de brilho. Quero dar um efeito que tem aqui como se a luz estivesse tendo uma maior incidência aqui. Então, por isso que eu comecei com mais claro. Agora eu vou para a cor média. Então eu venho aqui com o meu laranja médio e vou agora começar a juntar essas linhas, né? Fazer essa sobreposição, essa fusão. Então eu venho fazendo os pontos, vou fazendo os pontos. Prontinho, fiz aqui a minha segunda camada. Agora eu vou entrar com a última cor, né? Que é a cor mais escura, que é a cor aqui que no final dessa pétala vai dar um efeito de sombra, de profundidade, né? Venho agora com a minha cor mais escura, continuo seguindo a direção de pontos. Só que aqui, ó, vamos afunilando e fazendo a fusão de cores. Prontinho, né? Não ficou aqui um negócio assim muito bonito, mas é mesmo só para mostrar, né, como que a gente aplica esses tópicos na pintura de agulha. Dito isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E aí, na próxima aula, eu vou falar os materiais que nós vamos utilizar, né? E aí, de fato, vamos começar a pegar o que eu fiz aqui e transferir para o tecido. Vamos colocar a mão na massa, que vai ficar muito mais fácil de entender. E outra coisa muito importante. Esse pássaro, ele não está aqui à toa, tá? Esse pássaro aqui é o pássaro que eu vou ensinar aqui no meu canal a bordar usando a técnica pintura de agulha. Vamos bordar ele aqui do biquinho até os pezinhos. Então, se você quer bordar esse pássaro comigo, me acompanha aqui, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você vai bordar ele comigo e deixa aqui nos comentários também se você gostou dessa aula ou se ficou com alguma dúvida. Eu espero muito que você tenha gostado, tá? Tchau e até mais!